Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje já estamos no 38º dia do desafio Enem. Ou seja, é todo dia uma questão de matemática até o dia da prova. Hoje nós vamos trabalhar uma questão referente também ao ano 2017, do caderno azul, que é a famosa questão 170. Ela é uma compilação da interpretação de um termômetro, né? E automaticamente, muitos jovens, por não estarem mais acostumados com termômetros, por terem tudo pronto no telefone celular, acabam não fazendo mais interpretação de dados num termômetro. Inclusive, eu tenho um termômetro guardado aqui em casa que eu admiro muito. Não vou mostrar ele agora, mas é fantástico avaliar ele. É ali que a gente começa a entender muita coisa da escala em matemática, a, as proporções dos números escritos, o seu valor e tudo mais. Mas vamos avaliar este aqui, que já está pronto nessa questão 170. Nesse modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior. E os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Então, aqui nós temos temperatura mínima e máxima do dia anterior, e aqui nós temos a temperatura atual do momento. Observe, por incrível que pareça, aqui está marcando o mesmo número que aqui. Qualquer coisa eu sugiro que vocês parem o vídeo e olhem. Aqui está marcando a mesma temperatura do que aqui, porque diz que o cinza é a temperatura do momento. Avaliem isso, olha só. Perfeitamente a mesma temperatura. Então, só vamos continuar lendo a questão para facilitar a interpretação. Por isso, ele tem duas colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente. De cima para baixo, de menos 30 graus Celsius até 50 graus Celsius. Na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente, de baixo para cima, de menos 30 graus Celsius até 50 graus Celsius. Ó. Viram que bacana? A leitura é feita da seguinte maneira, ou seja, a questão ainda vai explicar como você vai ler isso aqui. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda. Então, a temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna esquerda. Ou seja, ontem, porque ele diz que é do dia anterior, né? Ontem, a temperatura mínima foi de... Eu tenho certeza que muitos iriam errar, mas a temperatura mínima foi de menos 5 graus Celsius. É bom ir anotando essas informações. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. Qual foi a temperatura máxima de ontem? 19 graus Celsius. Ó, mínima menos 5 graus Celsius, máximo 19 graus Celsius. A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinzas nas duas colunas. Olha só, aqui está 5 graus, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Então, aqui nós temos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos 10, 9, 8, 7. Aqui a gente consegue ver melhor. Tá? A temperatura atual é de 7 graus Celsius e é dos dois lados é a mesma. Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse tempo? A temperatura atual, tá? Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro?
Se eu estou olhando aqui, né? Qual é a temperatura máxima? Opa, temperatura máxima está aqui, professor. Mais aproximada. Opa, 19 graus Celsius aproximadamente. Opa, aproximadamente 19 graus Celsius, ou seja, marcação correta, letra E, 19 graus Celsius. Ah, que interessante. A própria questão dá o enunciado, a própria questão explica como ler as informações e depois eles fazem uma pergunta. Viram como essa questão 170 é interessante para você estudar, não somente matemática, como também física e química? Vamos continuar estudando bastante? Vamos trabalhar para garantir o sucesso da operação? Bons estudos!